em casa Itabaianinha. E aí, como é que vocês estão? Galerinha do G1, do G2, do 100% remoto, galerinha aí que está no presencial também. Vamos lá para mais uma aula de geografia? Então, a aula de hoje vai da página 52 até a página 60, certo? Da página 52 até a página 60. Eu vou pegando aí o material de vocês, certo? Para quem não me conhece ainda, sou a professora Isana, né? Vai que tem algum aluno aí que chegou de outra escola, então vamos lá. Então, sou a professora de geografia de vocês. Então, eu iniciar nossa aula, antes de iniciar, né? Nossa aula, nosso conteúdo, eu tenho uma mensagem para vocês. Todos os seus sonhos podem se tornar realidade, se você tiver coragem para persegui-los. Então, assim, essa é uma mensagem do Walt Disney. Todo mundo que tem sonho, todo mundo deve ter sonho, mas deve também ter coragem para alcançar esses sonhos. Então, se você fica acomodado, fica em casa, eu sonho isso, eu sonho aquilo, eu sonho ter isso, eu sonho ter aquilo, deve correr atrás. As coisas não caem do céu de mão beijada, certo? Então, devemos correr atrás e a gente alcançar, né, e realizar todos os nossos sonhos. Ok? Vamos lá? Então, hora de estudar, como vocês viram, eu já falei da página 52. Pega um livro, pega o lápis, pega a caneta, pega o material, pega o caderno. Coloquem um local legal para vocês acompanharem nossa aula, porque no final da aula sempre vocês sabem que tem atividade, então a atividade deve ser realizada e depois você vai estar entregando para o seu professor. Então, caprichem aí. Nossa aula de hoje nós vamos falar sobre a formação, né, e regionalização do território brasileiro. Então, a formação desse extenso território brasileiro é consequência de um longo processo de expansão, né, resultante de um contato entre povos locais, colonizadores europeus. Então, para estudar esse processo, nós vamos lembrar de quê? Dos colonizadores portugueses, quando eles se aproximaram das terras, né, que hoje constitui o Brasil, e conquistando a área onde viviam cerca de 4 milhões de pessoas distribuídas entre mais de 1.000 povos diferentes, que eram quem eles? Os indígenas. Então, quando os portugueses chegaram no nosso Brasil, já encontraram os indígenas, era cerca de 4 milhões de pessoas distribuídas em todo o território. E aí a gente vai observar agora no mapa a distribuição dos povos indígenas, né, no período da chegada dos europeus. Aí vocês observem, ó, essas cores no mapa, os principais povos indígenas. Vocês observam o título e observam a legenda, o mapa está bem colorido. Então, esse colorido, ele identifica, né, cada grupo remanescente, as áreas e os grupos remanescentes naquele território. Então, observe a quantidade de povos indígenas existentes no nosso território, né, no nosso Brasil, ok? Então, a formação do território. E aí os portugueses e os espanhóis, entre outros povos europeus, eles lançaram-se em busca de novas terras para a colonização. Então, chegaram às terras atualmente chamadas de América, onde estabeleceram tratados para dividir o território. Para que dividir esse território? Para mais tarde ocupar essas terras, né? Essas terras e esses pelos portugueses, iam ser ocupadas pelos portugueses, e aí formaria o nosso Brasil. Os portugueses, quando eles chegaram no nosso território, eles não sabiam, eles não conheciam o território, né? E aí eles começaram a pensar, né? E começaram a explorar. E o que foi que aconteceu? Eles usaram muitos povos indígenas para mostrar, né? Para explorar essas terras, para ocupar essas terras. Então, para garantir, né, todo esse poder sobre as terras ocupadas, explorá-las e protegê-las da invasão de outros povos, como os franceses, holandeses e espanhóis. Em 1534, a coroa portuguesa dividiu o território em capitanias hereditárias, lotes de terras entregues pelo rei de Portugal à administração de nobres ou funcionários de sua confiança. Então, eles pegaram o território, né, que hoje é o Brasil, e começaram a dividir, né, e dividiu em chamadas capitanias hereditárias. E era o rei de Portugal, ele fez o quê? Ele entregou aos nobres, aqueles que eram de grande confiança e aqueles que tinham um poder econômico muito bom. E aí nós temos um pouquinho sobre essa expansão, né, do território.
território, inicialmente, ele foi dominado por quê? Pelos portugueses, depois expandiu-se significativamente, ultrapassando a linha do chamado Tratado de Tordesilhas, né, que tinha delimitado as terras que cabiam para os espanhóis. Então, nós temos aqui no mapa o chamado Tratado de Tordesilhas. Então, nós temos a parte oeste, né, que a parte oeste ficou, né, para os espanhóis e os portugueses a parte leste. Então, a parte leste, vocês observam aí a parte que tem a maior quantidade de verde, a parte leste, e a parte oeste, pronto, aqui, deixa eu mostrar para vocês. Vamos aí, peraí. Pronto, aqui nós temos a parte leste, certo? Desse lado daqui, nós temos a parte leste, e desse lado mais amarelo, né? Essa parte daqui, nós temos a parte oeste. E aqui nós temos o que? Esses pontilhados, a divisão, certo? Que era a linha estabelecida, pelo Tratado de Tordesilhas. E toda essa questão desses fatores, né, dessa divisão, contribuiu bastante, né, para a ocupação e a expansão do território. Né? E aí eles escravizaram muitos indígenas, a busca era a busca intensa por ouro e prata. Né? Naquela época, toda essa questão foi muito, muito influenciada essa busca pelo ouro e pela prata. E aqui eu mostrei para vocês agora um pouquinho, né, dessa formação, dessa expansão do território. Vamos passar para a próxima página. A exploração econômica do território. A exploração econômica do território teve grande importância para a ocupação realizada pelos colonizadores, né, nas primeiras décadas de colonização das terras sul-americanas. Os colonos portugueses não encontraram materiais preciosos, assim começaram a explorar o pau-brasil ao longo do litoral para comercializar na Europa. Então, a ideia principal deles é que eles iam chegar aqui no território e iam achar as pedras preciosas, os metais preciosos. Mas foi o que aconteceu, eles não chegaram, né, a encontrar, de primeiro momento, esses materiais preciosos, e eles foram o quê? Explorar o pau-brasil. O pau-brasil ficava localizado onde? No litoral né, no litoral do Brasil. E aí ele comercializava esse pau-brasil para onde? Para a Europa. Então, eles exploravam o pau-brasil e aí eles mandavam para a Europa. E aí, logo depois dessa exploração do pau-brasil, eles começaram também a produção da cana-de-açúcar, principalmente na região do Nordeste, né? Então, começou a ter uma grande importância, começou a ter uma questão de uma ocupação, e aí essa ocupação ela se concentrava bastante na região do litoral. E toda essa expansão, né, a partir do século XVII, a expansão da colônia acompanhou o crescimento das principais atividades econômicas, que foram elas a produção da cana-de-açúcar, né, em algumas áreas do Sudeste, a pecuária em direção ao interior e a busca pelas drogas do sertão, guaraná, urucum, cravo, canela, salsa, entre outros, para a Amazônia. E a gente começa a observar, a partir daí, né, do século XVII, que existiu bastante uma expansão. Né? Eles começaram a produzir vários e vários produtos e várias atividades econômicas começaram a ter, né, uma grande importância. E aí, com essa expansão da pecuária pelo território, surge logo a exploração do ouro, né, diamantes, que foram as principais atividades que favoreceram o domínio das terras do Oeste, já lá no século XVIII. Então, Portugal, no ano de 1750, Portugal e a Espanha assinaram o Tratado de Madrid, delimitando as fronteiras, bastante semelhantes às atuais. Esse tratado levou em conta o princípio de posse de terra, de modo que as terras ocupadas pelo Portugal passaram a lhe pertencer. Então, aqui nós observamos um pouquinho, né, de toda essa questão da exploração. Aí, no século XIX, a gente percebe que já se desenvolveu no território um conjunto de atividades econômicas. Aí já entra a produção do café no Sudeste, o cacau e o algodão no Nordeste, a borracha na Amazônia, e juntamente com a formação, né, da nação após a independência. Essas atividades ampliaram o território do Brasil. E aí vocês observam, né, Brasil e exploração econômica aí no século XIX. E aí observem, os produtos já começam a ser produzidos no nosso Brasil. Aí nós temos o café, o cacau, o fumo, o algodão, o ouro, diamantes, drogas do sertão, cana-de-açúcar, pecuária.
E aí a gente começa a observar que existe, sim, com certeza, uma riqueza, né, de exploração no nosso território, no nosso Brasil. E o que é regionalizar? Né? Qual é essa necessidade de regionalizar? A regionalização é muito importante, né? Porque começa a delimitar áreas, começa a observar, a regionalização é feito um estudo, né, para ver, para identificar as características daquele lugar, e aí a regionaliza porque começa a delimitar espaços, e aí essa delimitar esse espaço, espaços que tenham características semelhantes, né, em relação ao critério adotado. E o que é que acontece? Os governantes, quando tem, né, essa regionalização feita com êxito, o que acontece? Aí os governantes eles vão observar que naquela região o que é que precisa melhorar. Então, naquela região, os gestores, né, eles começam a ficar mais atentos e aí começam a observar essas necessidades, o que deve ser atendido, o que pode ser atendido, o que pode melhorar, né, quais são os caminhos a serem tomados. Então, os critérios que definem a regionalização podem ser escolhidos de acordo com os objetivos ou o interesse de quem a propõe. Então, os critérios podem ser naturais, podem ser históricos, podem ser culturais, podem ser políticos, sociais, econômicos, ou uma composição de vários desses aspectos. Então, regionalizar é bom, regionalizar é preciso, regionalizar é importante, porque consegue, sim, identificar os pontos, né, que precisam ser melhorados naquela região e delimitar as áreas, né, com certeza. Regionalização brasileira, então nós temos a regionalização oficial, né, que é a regionalização feita pelo IBGE, certo? E aí nós, né, nessa regionalização, que é usada para descentralizar e administrar e assim planejar melhores ações governamentais, e ainda para coletar dados e realizar estudos sobre determinado território. Então, eu já falei, né? Então, o Instituto IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele já realizou, né, algumas regionalizações no território brasileiro. A mais recente regionalização é a de 1990, ela é uma regionalização que divide o território em 5 grandes regiões, né? E também as macro-regiões. E aí vocês vão ver um pouquinho sobre elas agora. Aqui nós temos, né, região norte, região nordeste, região centro-oeste, região sudeste e região sul. Então, nós temos essas 5 grandes regiões e também chamadas por macro-regiões. Elas têm algumas combinações de aspectos naturais, sociais e econômicos, ok? Regionalização do IBGE, né, e a primeira regionalização oficial elaborada pelo IBGE, estabelecida em 1942, ela delimitava algumas regiões de acordo com suas características naturais. Então, ela foi modificada em anos posteriores, por causa da alteração na configuração territorial do Brasil, pois foram criados e extintos territórios federais. Então, em 1970, tomada como base critérios naturais e econômicos, foi divulgada uma nova divisão oficial com regionalização que se assemelha às que conhecemos hoje. Então, a regionalização, vixe Maria, a regionalização ela pode acontecer sempre, né? E pode acontecer modificações sempre entre elas. E aqui a gente observa os complexos regionais, os complexos regionais existentes no nosso Brasil. Então, observem aí. Então, além da regionalização oficial do IBGE, essa outra regionalização é uma regionalização também muito conhecida. Ela divide o território brasileiro em complexos regionais, ou também conhecida como regiões geoeconômicas, que são elas: Nordeste, Amazônia e Centro-Sul. E aí vocês observam que essa outra forma de regionalizar, né? E essa regionalização é baseada em características históricas e econômicas, e eles conseguem delimitar essas outras fronteiras. E aí nós temos o Nordeste, né? Nossa região, nossa linda região, nosso lindo Nordeste. Então, desde lá no início, lá da colonização do território brasileiro,
né, do século XVI até meados do século XVIII, o Nordeste foi a região mais rica do país. Então, o Nordeste foi um símbolo muito grande. Só que foi o que aconteceu. O Nordeste acabou perdendo importância, né, a política do Nordeste, quando foi a transferência da capital da colônia, né, de Salvador, onde era Salvador, a capital da colônia era Salvador, e essa transferência foi para o Rio de Janeiro. Então, começou o Nordeste a perder, né, sua principal fonte de riqueza, e aí nós tínhamos a produção da cana-de-açúcar, então muitas pessoas começaram a migrar para outras regiões em busca de melhores condições de vida, então vários e vários investimentos na nossa região foram sendo desaparecidos, então ficou pouco diversificado, e aí nós somos caindo, né? Que hoje a gente, quando eu falo no Nordeste, o povo diz lá, a região pobre, mas assim, estamos vencendo novamente, como vocês viram aí, o Nordeste já foi rico, né? Já foi considerada a mais rica do país, mas aí teve toda essa questão dessa transferência da capital, né, para o Rio de Janeiro. Então, aconteceu esse declínio econômico, mas a nossa região, né, apesar de apresentar esses baixos índices sociais, né, eu digo que é necessário desmistificar essa, essa imagem que foi construída historicamente, né, principalmente pela mídia, que o Nordeste é um espaço seco, um espaço pobre, um espaço de repressão populacional. E não é assim, né? O Nordeste tem muita riqueza, muita beleza, muita paisagem natural, e muita gente está vindo de outras regiões para a nossa região. E aí vocês identificam aqui nessa imagem que é no nosso Nordeste. Olha que interessante, é no nosso Nordeste. Aqui um complexo regional, né, cujo crescimento se destaca no atual cenário econômico. Então, muitas pessoas que moram em outros países, muitos investidores brasileiros e estrangeiros estão saindo das suas regiões e vindo investir no Nordeste, porque nós temos essa beleza natural aí, que são as praias, essas belas praias, e aí muitos desses investidores estão aproveitando esse cenário para construir os resorts, os hotéis, redes hoteleiras nessa área do litoral. Então, o nosso Nordeste está tendo outro olhar, né? Então, várias pessoas de várias e várias regiões, Sudeste, Centro-Oeste, vindo para o nosso Nordeste para conhecer, para turismo, para passear. Então, o nosso Nordeste hoje já está sendo visto com outro olhar. E aí nós temos a região da Amazônia, né, considerada o povoamento território desde a colonização europeia. A Amazônia teve uma ocupação bastante tardia, quando nós comparamos com as demais regiões. Aconteceu, né, teve vários projetos, e até hoje ainda tem projetos, que é para incentivar as pessoas a saírem de outras regiões para a região da Amazônia, para morar na região da Amazônia, porque ela foi uma região, né, de ocupação tardia, e aí eles fizeram o quê? Eles instalaram polos industriais, gerar emprego, para fazer com que essas pessoas saiam das outras regiões para ocupar a região da Amazônia. Então, tem projetos de incentivo, né? Então, a Amazônia tem grande aproveitamento, né? Eles usam bastante a floresta como meio de sobrevivência, existem várias e várias explorações na Amazônia, tanto legal quanto ilegal, né? E existem várias pessoas que vivem da floresta, né? São chamados ribeirinhos, né? Os seringueiros, os povos indígenas, os povos das florestas. Os ribeirinhos são aquelas pessoas que vivem à margem do rio. Então, vivem ali, eles desenvolvem, né, aquela atividade econômica que está localizada à margem do rio. Então, a pesca, a caça, o plantio, a agricultura, eles são os ribeirinhos. E os indígenas, nós sabemos que eles vivem na floresta amazônica, sobrevivendo, explorando, mas explorando conscientemente. Centro-Sul
É outro complexo regional também de grande peso, né, político e econômico do Brasil, e é nela que está situada a capital federal, Brasília, e as duas maiores metrópoles do país, que são elas, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, é nessa região, nesse complexo regional, que reúne a maior parte da população, a maior parte da produção industrial, agropecuária, além dos principais portos e aeroportos, bem como uma série de importantes empresas e variados setores de serviços. Apesar do desenvolvimento, há muitos problemas urbanos, como a violência, as condições precárias de moradias, que atingem parte significativa da população. Então, não tem só coisa boa, mas também tem coisa ruim. Né? Todo esse desenvolvimento existe problemas urbanos, que é a violência, né? Essas precárias condições de vida, precárias condições de moradia daquela população. E agora nós vamos para a atividade aí na página 61, vamos lá. Vamos para a primeira questão. Sobre a formação do território brasileiro, responda. Quais povos já habitavam as terras que hoje são o Brasil antes da chegada dos colonizadores portugueses? Essa é fácil. B, como o governo português dividiu o território para organizar a sua exploração? Então, letra A, os povos indígenas. O governo português criou o quê? As capitanias hereditárias e a destinou a pessoas de confiança do rei, aquele que tinha mais poder. Vamos lá. Leia o trecho a seguir e depois responda as questões propostas. A história do povoamento indígena no Brasil é, antes de tudo, uma história de despovoamento. Despovoamento, eis o primeiro grande traço da história indígena no Brasil, como de resto ocorreu nas Américas em proporções gigantescas. Porque o trecho afirma que a história do povoamento indígena no Brasil é uma história de despovoamento. Você concorda com essa afirmação? E aí, minha gente, porque houve uma drástica diminuição populacional desses povos no continente americano. Então, vocês devem argumentar, né, se você vai defender se sim ou não. Então, aconteceu sim, né, uma redução drástica desses povos, principalmente dos, né, como o texto fala aqui, dos povos indígenas, né, muitos morreram, né, naquela época da colonização do nosso Brasil. E nossa aula vai ficando por aqui. Fiquem em casa, né, se cuidem, estudem, acompanhem todas as aulas. Um forte abraço e façam as atividades, acompanhe sua aula presencial também, viu? Caprichem. Tchau, tchau.